Fala galera, Márcio aqui, aula de Geometria Espacial, beleza? A nossa última aula de matemática do projeto do zero ao básico em 6 semanas, tranquilo? A gente vai mostrar as fórmulas dos principais sólidos geométricos espaciais, beleza? E vai ser bem tranquilo, depois teremos uma lista bem maneira também sobre geometria espacial. Vamos lá, começando então agora. O que é geometria espacial? Bom, corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. A geometria espacial estuda os objetos que possuem mais de uma dimensão e ocupam lugar no espaço, beleza? Então, galera, na geometria plana, a gente costuma estudar o quê? Um quadrado, certo? Vamos pensar num quadrado. Já na geometria espacial, vai ser um cubo. Essa é a principal diferença entre geometria plana e geometria espacial, né? A forma geométrica da geometria espacial, ela ocupa de fato um lugar no espaço, beleza? Bom, por sua vez, esses objetos são conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. Como exemplos, vamos estudar nessa aula prisma, o cubo, pirâmide, cone, cilindro e esfera, beleza? Começando pelo prisma. Bom, o prisma é um poliedro composto de duas faces paralelas que formam a base, que por sua vez podem ser triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. E nós temos algumas fórmulas que são muito importantes, tá, galera? Nos concursos, o que é mais pedido sempre vai ser a área e o volume dos sólidos geométricos, tá? Antes de falar das fórmulas, eu quero mostrar aqui as imagens, né, para a gente conseguir identificar o que é um prisma, certo? Nesse caso aqui, a gente tem um prisma, certo? Então, parece um paralelepípedo, correto? Mas a gente diz que é um prisma quadrangular, beleza? Nós temos um prisma pentagonal, um prisma hexagonal, tá? É bem fácil de entender. Bom, voltando para as fórmulas, nós temos primeiro a área lateral. O que é a área lateral? Vamos usar como exemplo o prisma pentagonal, tá? Entenda que a área lateral do prisma pentagonal vai ser a soma da área de cada um dos retângulos que compõem ele, certo? Se você abrir, né, se a gente imagina, a gente vai fazer um corte bem aqui, certo? E vamos abrir esse prisma pentagonal. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 retângulos enfileirados, correto? E para a gente saber a área lateral do prisma, a gente precisa calcular a área, certo? Desse retângulo, que nesse caso aqui seria o quê? Base vezes altura vezes 6. É bem simples, ó. No caso do prisma hexagonal, vai ser essa base, certo? Vezes essa altura, tudo isso multiplicado pela quantidade de faces que nós temos. Nós temos, no caso do hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria a área desse retângulo, certo? Vezes 6. É bem fácil de entender. Então, vai ser o quê? O número de lados, certo? Conforme a gente viu, multiplicado pela área da face lateral. É bem fácil de calcular isso aqui, tá, galera? A área total vai ser o seguinte, voltando aqui para o nosso prisma pentagonal, quadrangular, hexagonal. Todos eles vão ser aplicados da mesma forma. A área lateral a gente já entendeu como vamos calcular, certo? Mas a gente também precisa calcular as áreas da base, correto? Porque não é como se a gente tivesse duas tampas, certo? Nesse caso aqui nós temos o pentágono. A gente teria que calcular a área do pentágono, correto? E multiplicar por 2, porque nós temos ele em cima, certo? E embaixo. Bem tranquilo isso aqui, né, galera? Ah, Márcio, mas eu não sei a área do pentágono. Galera, com certeza o exercício vai te dar uma dica de como fazer isso aqui, tá? Por exemplo, a gente poderia partir em vários triângulos, certo? Isso aqui não fica complicado, beleza? O que a gente tem que entender é que para fazer o cálculo da área total de um prisma vai ser a soma das áreas das faces laterais, certo? Mais duas vezes a soma da área da base, certo? Por que as duas vezes? Porque nós temos a parte de cima e a parte de baixo, tá? É bem tranquilo. E por último, vamos calcular o volume. Galera, o volume vai ser a área da base vezes a altura. A melhor maneira que eu vejo para explicar isso aqui para vocês é a seguinte. Se a gente quisesse encher de água esse prisma, tá? Imagina que aqui por cima vai entrar a nossa água, certo? Então a água vai vir, vai enchendo, 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 até chegar aqui em cima. Só que a água vai tomar a forma. Qual vai ser a forma? Vai ser a forma da área da base, correto? Do pentágono, multiplicado pelo quem? Pela altura. A altura vai ser o vértice lateral do prisma, certo? Então aqui no caso nós temos a nossa altura H, aqui também temos a nossa altura H, e nesse caso aqui também teremos a nossa altura H. É tudo bem fácil de entender, tá, galera?
Então, volume, área da base vezes a altura. Estamos falando do prisma, beleza? Vamos para o nosso próximo sólido geométrico. Vamos falar do cubo. O cubo é um hexaedro regular composto de 6 faces quadrangulares, 12 arestas e 8 vértices, sendo a área lateral dele vai ser 4 vezes a ao quadrado, ou seja, 4 vezes a aresta ao quadrado. A área total vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado e o volume vai ser a aresta ao cubo. Bom, galera, vamos lá. Vamos entender passo a passo cada um desses. Primeiro, área lateral. Por que 4 vezes a aresta ao quadrado? O que nós temos que entender é o seguinte. Como estamos falando apenas da área lateral, a gente vai desconsiderar o topo e a base, beleza? Então, vamos considerar apenas 1, 2, 3, 4 faces do nosso cubo. Então, com isso, o que nós temos que fazer é achar a área, certo, de uma dessas faces e multiplicar por 4. Pô, e como é que a gente acha a área de um quadrado? Não é base vezes a altura? Considerando que os lados são iguais, vai ser o quê? A aresta ao quadrado, vai ser a base ao quadrado, correto? O lado ao quadrado, da forma que você quiser se expressar. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a área de uma dessas faces. É bem fácil de entender. Agora, vamos falar sobre a área total. É a mesma coisa, a diferença é que agora você vai estar contando com o topo e com a base, beleza? Vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado, 6 vezes o lado ao quadrado, beleza? E o volume, certo? Vai ser a aresta ao cubo. Daquela mesma forma, vamos imaginar que a gente está enchendo esse cubo aqui com água, beleza? Ele vai ter a proporção desse quadrado, ou seja, ele vai pegar a área da base, certo? Que é esse quadrado aqui, e vai ser multiplicado pela altura A, certo? Então, como todos os lados valem A, a gente diz que o volume é a aresta ao cubo. E por último, e não menos importante, vamos falar sobre a diagonal do nosso cubo, tá? O cubo, a gente pode dizer que ele tem a diagonal que vai assim, desse vértice, né, superior até o vértice inferior. Ele corta todo o cubo. E a diagonal tem como fórmula a aresta multiplicado pela raiz de 3, tá? A gente vai gravar isso aqui porque pode ser pedido em alguma questão, tá bom? Vamos falar da pirâmide. A pirâmide é um políedro composto por uma base, certo? Pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular. Um vértice, esse vértice que vai unir todas as faces laterais triangulares. Então aqui nós temos o nosso exemplo de pirâmide quadrangular. Quadrangular porque a nossa base é um quadrado. Como nós dissemos aqui, ó, vértice comum vai ser o que vai unir todas as faces. A face lateral, nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, por quê? A face lateral vai ser de acordo com a base. Se a gente tivesse uma base de um pentágono, teríamos 5 faces laterais, beleza? As nossas fórmulas. Qual é a área total da pirâmide? Vai ser a área lateral mais a área da base, certo? Então, como nós calcularíamos a área lateral? Nesse caso aqui, seria 4 vezes a área de um triângulo, certo? Então, 4 vezes a área de um triângulo, mais a área da base. Nesse caso aqui, sendo um quadrado, base vezes a altura, correto? Bem tranquilo também de fazer esses cálculos. A gente precisa interpretar um pouco do nosso polígono, né? Não é difícil, né, galera? É uma questão bem tranquila. E o volume, a nossa fórmula vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Bem fácil também, né? Nós vamos gravar isso aqui, tá, galera? 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Nosso próximo sólido vai ser o cone, certo? O sólido formado por uma base circular com altura, vértice e geratriz. Então, nós temos aqui a representação do nosso cone, correto? O vértice vai ser o ponto lá de cima, certo? A geratriz, ela é a aresta lateral, beleza? Do nosso cone. A altura do cone vai ser do vértice até o centro do nosso círculo, né? O centro da nossa base. E na nossa base nós temos um raio, porque ele é um círculo, então tem que ter um raio, tá? A superfície lateral do nosso cone é dessa maneira. Nós temos o vértice, certo? Que é esse pontinho aqui. As nossas geratrizes. Imagina o seguinte, que a gente vai passar uma faca aqui no meio. Um chapeuzinho de festa, antes de você fechar ele, né, botar na cabeça, ele vem assim na embalagem, dessa forma. A gente fecha ele e depois coloca na cabeça. Então, essas arestas laterais nós chamamos de geratriz, beleza? E essa outra aresta aqui do nosso cone, nós vamos calcular ela como 2πr, tá? Falando das nossas fórmulas. Primeiro, a área da base. A área da base vai ser πr ao quadrado. Por que πr ao quadrado? A área da base
Se a nossa base é um círculo, a área dela a gente sabe que vale πr ao quadrado, beleza? Agora falando sobre a área lateral. A área lateral vai ser π, certo? Vezes o raio vezes a geratriz. Então, olhando aqui a nossa superfície lateral, qual é a área dessa superfície lateral? Correto? A área vai ser, vamos colocar aqui, ó, é igual a π, correto? Vezes a geratriz vezes o raio, correto? Bem tranquilo também de calcular. E a área total, galera? Bom, a área total nada mais é do que a soma entre a área da base mais a área lateral. Então, nós temos o πr ao quadrado, que vai somar com πr geratriz. Qual é o termo que repete nas duas somas? O termo que repete é tanto o π quanto o r. Então, a gente vai colocar em evidência o π e o r, certo? Que é o nosso raio. E vamos lá. π vezes o raio multiplicado pelo Q, que vai dar πr ao quadrado, multiplicado pelo raio, mais πr vezes o Q, né? π vezes o raio vezes o Q, que vai dar π raio geratriz, vezes a geratriz. Então, com isso, nós chegamos na fórmula da área total. Você já pode iniciar por essa fórmula, caso ele dê todos esses valores, ou você faz separadamente. Vai muito de acordo com o que você está treinando, beleza? E por último, o cálculo do volume. O volume vai ser 1/3 πr ao quadrado vezes a altura. Nós vamos gravar essa fórmula também, tá? A maior dificuldade que eu tinha com geometria espacial era gravar todas essas fórmulas. Mas como a gente consegue gravar? Como eu consigo gravar? Fazendo lista de exercício, galera. Não tem outro segredo. Você tem que pegar listas e ir resolvendo. Pegar listas e ir resolvendo. A lista que eu vou disponibilizar para vocês de 11 exercícios, ela não é suficiente, tá, galera? Não se engane. Não vai ser essa lista que vai te dar tudo que você precisa para saber de geometria espacial. Essa lista que eu envio para vocês é uma base, tá? Para vocês pegarem assim, agora eu estou entendendo a matéria. Pô, eu saí de um lugar que eu sabia nada e agora eu sei um pouco para poder, pegar outras listas na internet, listas com 30, 40, 50 exercícios e conseguir ter uma base para poder resolver elas, beleza? E não ficar perdido, tranquilo? Vamos falar agora sobre os cilindros, tá? O cilindro é um corpo redondo formado por duas bases circulares, altura e geratriz, tá? Vamos entender aqui a nossa figura. Nós temos o nosso cilindro. O cilindro é a nossa famosa embalagem da Pringles, né? O seu estojo, tem muitos estojos também que são nesse formato. E é o seguinte. Bom, galera, vamos entender a fórmula da área lateral. Bom, a área lateral ela é dada por 2πr vezes a altura, certo? Então, nós temos o raio, certo, da nossa base. O raio é do centro até a extremidade do círculo. E a altura que nós temos aqui, ó, G igual a H. A altura ela vai do centro do topo até o centro da sua base, beleza? E é assim que a gente calcula a área lateral do cilindro. E para calcular a área da base é a área do círculo, né? Vai ser πr ao quadrado. Muito bem. E para calcular a área total, galera? A área total vai ser a área lateral, certo? Somado com 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque nós temos a base e o topo, elas são iguais. Então, com isso, temos que ter 2 vezes a área da base, tá bem? E para finalizar, o volume. O volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Lembrando, imagina que a gente está colocando água aqui dentro, beleza? Se a gente está colocando água aqui dentro, ela vai tomar o formato, né, da base, que é um círculo, e vai subir até chegar ao topo, sendo assim multiplicado pela altura, correto? E por último, para finalizar, a esfera. A esfera é a figura formada por uma superfície curva contínua, centro, raio e diâmetro. Bom, nós temos as fórmulas, né? A área da esfera e o volume da esfera. Bom, aqui nós temos a nossa forma geométrica, né, da esfera. O raio nós já sabemos que é a distância do centro até bater na extremidade da esfera, certo? O diâmetro vai ser 2 vezes o raio, tá, galera? Não vamos esquecer disso. Se o raio é da metade até bater a extremidade, de uma extremidade à outra é o diâmetro, tá bom? E agora vamos ver as nossas fórmulas. Qual vai ser a área da esfera? 4πr ao quadrado, tá? 4πr ao quadrado. E o volume vai ser 4 vezes o π vezes o r ao cubo, tudo isso dividido por 3, tá, galera? Isso aqui você vai fazer o quê? Repetição. Buscar vários exercícios na internet e ir treinando para poder ter isso aqui no sangue, tá? Lembrando que cai bastante no Enem, tá, galera?
Então, com isso, chegamos ao fim da nossa aula de geometria espacial e aguardo vocês na correção da lista de exercícios, beleza? Tamo junto e valeu!